Esse é o podcast Em Tese. Hoje iremos reproduzir o informativo STF 956, divulgado em 23 de outubro. Só houve um único julgamento concluído, de direito administrativo, e logo em seguida faço alguns comentários. Envie suas sugestões e críticas no Instagram, @direito.humanidades ou @emteseinformativos. Tudo para você aproveitar melhor o seu tempo e ficar sempre atualizado. Em tese e em dia. Direito administrativo. Atos administrativos. Anulação de anistia e prazo decadencial. O plenário fixou tese no tema 839 de repercussão geral. Eis a tese. Abre aspas. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica, com fundamento na Portaria 1104 de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. O plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário para reformar o acórdão impugnado e denegar a segurança ao impetrante, ora recorrido. No caso, o ministro da Justiça anulou a anistia concedida a ex-cabo da Aeronáutica, dispensado do serviço na década de 60. Judicializada a questão, o acórdão recorrido concedeu a segurança para declarar a decadência do ato da administração que anulou a portaria anistiadora. A decisão impugnada assentou que o conceito de autoridade administrativa, a que alude o parágrafo 2º do artigo 54 da Lei 9.784, não poderia ser estendido a todo e qualquer agente público, sob pena de tornar inaplicável a regra geral contida no caput, em favor da decadência. Desse modo, deveriam ser consideradas como exercício do direito de anular o ato administrativo apenas as medidas concretas de impugnação à validade do ato, tomadas pelo ministro de Estado da Justiça, autoridade que, assessorada pela Comissão de Anistia, tem competência exclusiva para decidir as questões relacionadas à concessão ou revogação das anistias políticas. Assim, as notas da AGU não se enquadrariam na definição de medida de autoridade administrativa no sentido sob exame, haja vista sua natureza de pareceres jurídicos de caráter facultativo, formulados pelos órgãos consultivos, com trâmites internos, genéricos, os quais não se dirigem especificamente a quaisquer dos anistiados. O plenário afirmou que, por ser matéria de ordem pública, em regra, o prazo decadencial não sofre interrupção ou suspensão. Porém, excepcionalmente, o ordenamento jurídico admite a suspensão do prazo decadencial. É o caso do disposto na parte final do caput do artigo 54 da Lei 9.784, que autoriza a anulação do ato administrativo consumado em situações de manifesta má-fé ou de absoluta contrariedade à Constituição Federal. O artigo 54, parágrafo 2º da Lei 9.784, por sua vez, dispõe que a adoção pela administração pública de qualquer medida a questionar o ato se mostra bastante a afastar a decadência. O colegiado frisou que, ao contrário do assentado no acórdão impugnado, as notas técnicas da AGU revelam a iniciativa da administração pública no sentido da necessidade de revisão do ato anistiador, constituindo, assim, causa obstativa da alegada decadência. Ressaltou que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça editou súmula administrativa reconhecendo indiscriminadamente que todos os cabos da aeronáutica que houvessem sido licenciados
pela implementação do tempo de serviço militar, 8 anos, seriam anistiados por ato de natureza exclusivamente política, sendo este o fundamento bastante para o enquadramento na situação do artigo 8º do ADCT. Vamos fazer um breve resumo? O cerne do julgamento em análise trata da definição, em tese, da possibilidade de a administração pública exercer seu poder de autotutela, mesmo passado o prazo de decadência, em quais situações excepciona-se o prazo de decadência e em quais situações necessariamente os atos devem ser convalidados. No caso concreto, tratou de avaliar se poderia invalidar ato que deferiu anistia há mais de 5 anos. O que ficou definido, em resumo, é de que existem hipóteses em que sim, a administração pode invalidar atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis editados há mais de 5 anos, ou seja, quando já consumado o prazo decadencial. No caso em análise, para invalidar o ato concessivo de anistia, somente nas seguintes hipóteses. 1. Quando comprovada a má-fé do administrado, que é a hipótese do artigo 54 da Lei 9784. 2. Em situações flagrantemente inconstitucionais, vide MS 28279. E 3. Quando não decorrentes de motivação exclusivamente política, que é a hipótese do artigo 8º do ADCT. Bem, vamos tratar do caso concreto e posteriormente dos fundamentos em tese. O recorrente era da Aeronáutica em 1964, quando então sobreveio a Portaria número 1104, que estabeleceu um prazo máximo de permanência no serviço militar para os cabos, que passou a ser de 8 anos. Segundo o relator, ministro Dias Toffoli, o recorrente cumpriu esse prazo e foi, inclusive, licenciado com as homenagens padrões. Bem, mas nós sabemos que inúmeros foram os casos de perseguição durante o período da ditadura militar. Diversos servidores públicos, civis e militares e empregados em todos os níveis de governo, das fundações, autarquias, estatais, etc., foram punidos, demitidos ou tiveram suas atividades profissionais interrompidas em virtude de motivos exclusivamente políticos. Tanto assim que o artigo 8º do ADCT permite que a administração pública reveja esses atos de perseguição, mas atos cuja motivação tenha sido exclusivamente política. E essa motivação deve ser demonstrada, caso a caso. No entanto, com a edição da Lei de Anistia em 2002, a Lei 10.559 de 2002, formou-se a Comissão de Anistia, no bojo do Ministério da Justiça, que em 2003 editou uma súmula administrativa, entendendo que aquela portaria 1104, que limitou o tempo de serviço a 8 anos para os cabos da aeronáutica, que a própria portaria tinha motivação exclusivamente política, e então concedeu anistia a todos que estavam nessa mesma situação, inclusive o recorrente. Ou seja, de maneira genérica, sem analisar individualmente a situação, caso a caso, concedeu anistia a todos. Também, em outras palavras, atente-se. A administração editou o ato administrativo que concede benefícios ao administrado, amplia direitos, não restringe direitos. Posteriormente, a AGU emitiu notas técnicas recomendando que essas anistias fossem revogadas. Alguns ministros do Supremo entenderam que essas notas da AGU já seriam suficientes para interromper o prazo decadencial, ou seja, sequer haveria de se falar em decadência. Outros ministros afirmaram que, por ter natureza meramente opinativa, não são atos administrativos propriamente ditos, esses pareceres da AGU não têm o condão de interromper o prazo decadencial.
E sobre esse assunto da natureza dos pareceres da Advocacia Geral, remeto vocês aos comentários que fiz no informativo STF 952, que a gente fala bem direitinho sobre isso. Bem, mas independente disso, foi editada a Portaria Interministerial 134 em 2011, do Ministério da Justiça, conjuntamente com a AGU, que realmente revogou as anistias concedidas aos ex-cabos da Aeronáuticas, que foram fundamentadas genericamente na Portaria 1104. Em suma, a anistia foi concedida em 2003 e revogada em 2011. E é aí que começam os debates. Foi nesse momento em que a questão foi judicializada. Porque, veja bem, se essa anistia foi concedida sem sequer haver provocação do recorrente, se foi por um entendimento do próprio Ministério da Justiça, então o recorrente agiu de boa-fé. Ele foi beneficiado por ato administrativo em boa-fé. Foi um ato administrativo, como disse, que concedeu direitos, não restringiu direitos, o que afastaria a exceção do artigo 54 da Lei 9784. E o que diz esse dispositivo? O direito da administração de anular os atos de que decorram efeitos favoráveis decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Todos os ministros reconheceram a boa-fé do recorrente e, em havendo boa-fé, passados 5 anos, o ato está convalidado e não pode ser revisto. A maioria, no entanto, entendeu que esta situação estaria albergada pela outra hipótese em que se permite anular ato passado prazo decadencial, ou seja, de ato não convalidável, que é quando o ato for manifestamente inconstitucional. O Instituto da Decadência não pode servir para perpetuar inconstitucionalidades. Não pode haver convalidação de injustiças. E somaram aos seus fundamentos diversas decisões proferidas pelo próprio Supremo. Dentre elas, a mais importante foi da relatoria da ministra Ellen Grace no Mandado de Segurança 28279 do DF, em que prevaleceu, e agora está consolidado, o entendimento de que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do prazo decadencial, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição. A posição dos vencidos, dentre eles o ministro Edson Fachin, é de que a inconstitucionalidade não é flagrante, não é patente, porque dentro do próprio Ministério da Justiça houve amplos debates e mudanças de interpretação. Mas vamos refletir um pouco sobre esse posicionamento. O que seria um ato ou lei manifestamente inconstitucional? É algo sobre o qual não há qualquer debate? Algo que todos percebem logo de cara, prima facie, como ele disse, que é inconstitucional? A meu ver, o nome disso se chama teratologia, ato ou lei absurdo, monstruoso. E também, por óbvio, não pode ser convalidado em razão do mero transcurso do tempo. Se não houvesse debate, não houvesse conflito, litígio, não haveria insurgência e resignação. E mais, não haveria processo, não haveria jurisdição constitucional. É inconstitucional ou manifestamente inconstitucional aquilo que o Supremo declara inconstitucional. E aqui está decidindo pela manifesta inconstitucionalidade de anistia fundada unicamente na Portaria 1104. Não bastasse, há ainda a súmula STF número 674, que tem o seguinte enunciado, abre aspas, a anistia prevista no artigo 8º do ADCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. A súmula trata de expulsão, mas é plenamente aplicável aos casos de simples licenciamento por decurso de prazo, que é até menos gravoso. O Supremo entendeu que a regra que limita o tempo de serviço dos cabos a 8 anos, vigente até hoje, diga-se, cinge-se à organização da carreira. É legislação disciplinar ordinária, não tem carga política alguma e, portanto, com base nela, não se pode conceder anistia, sob pena de afronta ao artigo 8º do ADCT.
Assim, por manifestamente contrário a mandamento constitucional, consupedânea na jurisprudência remansosa da Corte, esse ato administrativo não está sujeito ao prazo decadencial de 5 anos. Isso, no entanto, atente-se, não implica a automática revogação de todas as anistias. Também aqui se deve analisar caso a caso. Pode ter acontecido, por exemplo, que alguém tenha sido efetivamente perseguido à época, mas justificaram essa exclusão dos quadros com essa portaria. Mas não foi o caso dos autos. Então, para fechar, vamos relembrar a tese fixada. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica, com fundamento na Portaria 1104 de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. E os pontos importantes que extraímos dessa decisão são: 1. A administração tem o direito de anular os seus atos, mesmo quando deles decorram benefícios ao administrado, no prazo de 5 anos. Após esse prazo, o ato será convalidado. 2. Mesmo que ultrapassado o prazo de 5 anos, se comprovada a má-fé do beneficiário, a administração ainda assim pode anular o ato administrativo. 3. Mesmo que ultrapassado o prazo de 5 anos, se o ato for flagrantemente inconstitucional, também pode ser anulado, ou seja, ato administrativo manifestamente inconstitucional não é passível de convalidação. 4. Somente se enquadram no conceito de anistia previsto no artigo 8º do ADCT, quando ocorrer por reparação a perseguição sofrida por motivação exclusivamente política. 5. Em todos os casos, deve-se analisar a situação de cada indivíduo. Não se pode conceder anistia genericamente a toda uma classe de pessoas. E é isso. Acho que deu para detalhar um pouco, né? Mas, por fim, só uma dica. Esse entendimento do Supremo sobre convalidação dos atos administrativos, muitos doutrinadores não concordam. Mas, se você quiser ler uma autora que partilha desse entendimento, e há muito já vem escrevendo sobre isso, leia Veida Zancaner. Ela tem, inclusive, um livro chamado Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos. Acho que é essencial quando for estudar a teoria geral dos atos administrativos. Bem, é isso. Boa semana e bons estudos. Deixo vocês aqui com um rockzinho só para desanuviar um pouco.